O presidente da Câmara de Guarulhos, professor Jesus, do PDT, concedeu uma entrevista coletiva à imprensa na última quinta-feira. O encontro foi para divulgar as medidas de contenção de gastos no Legislativo. O presidente iniciou a coletiva informando quanto a Câmara vai economizar com a reestruturação administrativa e ainda falou sobre a revisão de alguns contratos. Nós tivemos aqui, talvez extinção e alteração de cargos, só para que vocês possam observar. Agora, no mês, desse ano de 2015, nós vamos ter uma redução de gastos de 2.520.000 em redução, ou seja, economia em questão salarial. Ou seja, 2016 vai chegar na faixa de 5.700.000, dando um total aí de 8.200.000. Eu quero deixar claro, isso é só uma questão de cargos. Deixar uma outra coisa bem claro também, que eu sei que muitas vezes a imprensa ela é boa, mas ao mesmo tempo muitas vezes tenta sensacionalizar. Essa semana talvez colocou que o presidente quisesse driblar, né, a justiça, e na realidade, se vocês pegarem bem a teoria, o teor do projeto está lá a cerca de 25 cargos. E como professor de língua portuguesa, a palavra acerca, ela vem do latim, que significa cercare, significa aproximadamente de. Eu não disse que era, eu não fui enfático dizendo são 25, eu disse acerca de. Quando eu digo acerca de, essa palavra vem do latim, significa cercare, é aproximadamente de. Então veja só, nós tivemos aí essa redução que totalizou isso. Nós também tivemos o resumo dos contratos. Eu, na realidade, acabei também não renovando, como nós temos aí Webline, não renovei, nós temos também Labfix, e nós temos aí Classerv também. E nós temos alguns que é Steno e Sino, que está também próximo a vencer, que bem provável também nós não renovaremos. Então veja só, nós temos aí um resumo também que nós, neste ano de 2015, aproximadamente 3.800.000 que nós vamos ter de economia. Depois, para o ano de 2016, em questões de contratos, 9.400.000. Então, dando um total entre questões de cargos em extinção e alteração e também dos contratos, é um total de 13.200.000. Também participaram da entrevista o primeiro vice-presidente, Dr. Laércio Sandes, do PMN, e o corpo técnico das secretarias da Casa. Sandes comentou a proporção entre os servidores comissionados e efetivos. Ele também falou sobre o contrato com a Sino, empresa que deveria redigir a consolidação de leis. Muito se especula a relatividade, a proporcionalidade de cargos comissionados da Câmara Municipal aos cargos efetivos. A gente tem que observar com alguns conceitos técnicos. O mesmo percentual que se aplica conforme a legislação impõe para o serviço no Executivo não deve ser observado para a Câmara Municipal. Vejam que a Câmara ela é composta por detentores de mandatos, os quais precisam necessariamente ter pessoas das suas respectivas confianças. Não dá para que estes cargos, os assessores dos vereadores, sejam cargos de carreira. Então, por si só, esta questão a gente já consegue argumentar de forma até que técnica que não teria uma certa proporcionalidade ao que se impõe um determinado percentual dos concursados aos comissionados. Agora, se você pega a gestão da Câmara Municipal, hoje você tem aí uma relatividade de praticamente aí 50% para os que são efetivos. Então, enxerga-se que esta proporção tem muito que sido obedecida. E é este o propósito dessa gestão, trabalhar com transparência, sempre procurando dar informação e prestar informação no que é do interesse da cidade, trabalhar às limpas. Uma outra questão que a gente acha que o nosso presidente falou e deve se enaltecer, é a questão destes contratos. Eu fui um dos vereadores que muito combateu a questão da Sino. Sino foi uma empresa contratada para consolidar, está na lei do município, consolidar, ou seja, sintetizar todas as leis
existente das últimas décadas em um único código, código de postura, código de trânsito, código ambiental, código sanitário, para que isso facilite aos leigos, os técnicos interessados em buscar consulta. Então, cabe à Câmara concentrar tudo isso em um único código, e esta empresa foi contratada com esta finalidade. No entanto, a mesma não vem atendendo às expectativas da cidade, às expectativas da casa. Haja vista aí que são em torno de 17 códigos, 17, 20 códigos, não lembro o número exato, e uns 3 códigos recentes. Nós já votamos nessa casa, foi para a sanção do prefeito, o prefeito vetou e nós tivemos que derrubar o veto. Entendo que talvez o executivo não analisou a questão com muito cuidado, talvez faltou algumas tratativas para acompanhar essa questão, mas de qualquer modo, quem é o responsável direto é a empresa que foi contratada, que me parece que não atendeu todos os pontos ali destacados. De qualquer forma, o nosso presidente está tomando a providência com relação a essa empresa, então é de grande valia. Vamos buscar aí responsabilizá-los no que é da atribuição deles, é muito pertinente, assim como a Abline, uma empresa de serviço de informática, que, ao que parece, não atendeu e não as expectativas do que se predispôs a fazer. Então, vocês vejam que é tudo transparente, procurando dar publicidade a essas ações e explicando o porquê. O secretário de Administração e Finanças, Eldon Luiz Fiorim, falou sobre os valores do repasse do 10º pela Prefeitura. O orçamento da Casa, para esse ano, ele foi fixado ano passado pela lei orçamentária em torno de 92 milhões de reais. Fora isso, houve uma diferença de dotação não repassada pela Prefeitura, referente a 2014, da ordem de 7 milhões e 200 mil reais aproximadamente. Ocorre que nós tivemos também uma dificuldade nesse primeiro semestre, pertinente a um orçamento também fundamentado numa projeção lá de meados do ano passado, totalmente distorcido da realidade vista na arrecadação da Prefeitura no final do ano de 2014. Isso levou a surgir mais uma diferença de dotação para o ano de 2015 relativa à arrecadação do ano de 2014. O nosso presidente, como tínhamos dificuldade nesse primeiro semestre, inclusive com uma série de restos a pagar do ano passado, nosso presidente fez gestão junto ao Executivo para conseguir algumas dessas dotações. Ou a do ano passado, aquela que estava devendo ainda, ou a nova suplementação em consequência da arrecadação 2014. Ele conseguiu com que o prefeito nos repassasse ainda no primeiro semestre de 2015 em torno de 7 milhões de reais pertinente a essa última diferença, que seria a suplementação do ano passado. Obviamente, a prefeitura acho que não teria condições de nos repassar de uma vez só 15 milhões de reais, seriam as duas diferenças. Essa outra, ela está caminhando por uma solução, inclusive com algumas compensações entre as duas casas. E está caminhando satisfatoriamente. Eu acredito que até o final desse mês, já para concluir agora em agosto, mas até início de setembro, nós teremos tudo concluído, estando acertado as diferenças entre as duas casas, tanto o Executivo quanto o Legislativo. Um dos assuntos da coletiva de imprensa promovida pela presidência da Câmara foi a extinção e a criação de novos cargos no Legislativo. Os cargos comissionados, nós temos aqui 33. Nós temos aí 23 cargos da liderança partidária, ok? Nós temos um cargo que é a liderança de governo, liderança de oposição, e nós temos aí 10 cargos de assessores parlamentares da comissão técnica. Esses cargos foram extintos. Existem alguns cargos também mais aí que entrou em vacância, tal mais, que está sendo extinto. Com certeza, com esses cargos que nós tiramos, a tendência realmente, secretário, é baixar. Aí nós, com certeza, já chegou a 70%, baixamos a 68%. Então, a questão da folha, acredito que com certeza baixará cada vez mais. Perguntado se o projeto votado na semana passada, durante a sessão extraordinária, seria uma tentativa de burlar uma determinação do Ministério Público, o vice-presidente negou.
Com relação aos cargos que foram votados nesta última terça-feira, eu discordo que foi uma burla, em absoluto. Todas essas questões dos cargos, da estrutura da Câmara Municipal, e não só dos gabinetes dos vereadores, passou por, se eu não estou enganado, 3 discussões pessoal com o Procurador-Geral do Estado. Foi reunião realizada no gabinete do Procurador-Geral, não foi casuísmo desta casa votar esse projeto como ora se fala. Simplesmente, quando a ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo Procurador do Estado, ele propôs, no entender dele, de que alguns cargos que estavam na condição de comissionados, eles, na verdade, têm que ser inerentes a pessoas de cargo de carreira. E neste projeto que nós votamos, se o senhor observar o texto que foi aprovado, não o originário, foi aprovado um outro texto, se o senhor observar, alguns cargos que são de carreira, neste novo projeto foi corrigida essa situação. De modos que eu verifico e vejo desta forma que não foi nenhuma burla. Agora, dá a certeza de que não vamos ter nenhum outro questionamento, isso seria impensável da minha parte, até porque nós estamos falando de direitos e obrigações, não deixa de ser direito, e o direito ele é interpretativo, não é uma ciência exata, então eu nunca posso lhe falar que este assunto vai ou não ser debatido no judiciário. Agora, se vai prosperar ou não, uma decisão favorável contra é outra questão. O presidente terminou enaltecendo a atual gestão da Câmara e disse ser favorável à transparência no poder público. Cada gestor tem a sua maneira de trabalhar. Eu vejo que hoje, lógico, como vereador dessa casa, a população, as pessoas me colocaram aqui. Hoje também como presidente, os vereadores realmente acreditaram em mim. O que eu pude fazer realmente é prestar um serviço onde tenha realmente uma lisura, onde eu possa realmente saber administrar o dinheiro público. Eu acho que esse é o grande legado de um gestor. E eu, como gestor da cidade de Guarulhos, dessa Casa de Leis, com certeza eu quero administrar, quero mostrar para a população realmente como que está sendo conduzido realmente esse dinheiro. Dizer também, lógico, talvez você até possa pensar, mas aí, houve economia e o que fará com esse dinheiro? Logicamente, se houve essa economia, sobrou, nós devolvemos à Prefeitura, até porque a Câmara Legislativa ela não tem a prerrogativa de administrar, ela tem a prerrogativa, na realidade aqui, quem administra, quem no caso executa, é o Executivo, a Prefeitura. Nós temos somente a prerrogativa de administrar bem, no caso aqui, as finanças. O vice-presidente encerrou falando sobre a futura sede do Legislativo Guarulhense, que representará economia com aluguel. Destacar que nós temos um ponto que é relevante para o futuro, que é a nova sede da Câmara Municipal. Muito se especula, muito se fala com relação àquele prédio da então Tapetes Lourdes, que foi adquirida pelo município e não pela Câmara Municipal, porque a legislação não permite que a Câmara adquira esse tipo de imóvel. E aquele imóvel foi um acerto, penso eu, muito oportuno do então presidente da Câmara, vereador Eduardo Soltur, porque na oportunidade, eu que milito no judiciário como advogado, sabia que aquele imóvel lá ele tinha um valor estimado de 22, 25 milhões, a Câmara conseguiu, junto com a Prefeitura, adquiri-lo por 14 milhões. Então, aquilo lá foi muito saudável para a cidade. Dentro de em breve teremos oportunidade de sair de um custo muito alto e que a Câmara paga de aluguel deste prédio aqui. Temos mais outros prédios no entorno, então isso vai ser muito saudável para a cidade. Muito se questiona, gastou isso para adquirir aquele prédio, mas eu acredito que num período não muito distante, nós teremos mais uma outra economia que será com o aluguel da casa. E isso é um exemplo para a cidade que tanto gasta com aluguel, para repensar a cidade nesse sentido.